Meus caros amigos e amigas da Vida dos Remédios, tudo bem com vocês? Vocês que farão prova comigo, tudo bem? Segunda-feira, não é essa próxima, mas já fica aqui as dicas para que vocês possam estudar, tá bom? Lembrando que semana que vem nós faremos a nossa revisão tradicional, mas já vou passar alguns temas para que vocês possam ver esse fim de semana, porque eu sei que a semana de prova é puxado para todos vocês. Então fica atento aí ao primeiro detalhe. Equiparação salarial, artigo 461 da CLT. O que determina o artigo 461? Que é cabível o mesmo salário para empregados que exercem a mesma função. Lembra que falamos isso em aula? Não é cargo, é função. A súmula número 6 do TST, que complementa o artigo 461, determina várias coisas. Dentre essas coisas, qual é mais importante? Que o trabalho intelectual também cabe equiparação sem problema nenhum, claro que cabe. Quando não cabe equiparação? Se o período entre o paradigma e o empregado for superior a 2 anos, e se ambos tiverem um prazo maior de 4 anos dentro daquela referida empresa, tá bom? Detalhe, se a empresa tiver um quadro de carreira, um regulamento interno, não precisa de homologação em nenhum órgão do governo. Então lembram-se desses detalhes, que isso vai fazer diferença. Segundo ponto, contrato de trabalho, sem dúvida nenhuma, deixa eu até levantar aqui a cadeira, pera lá, aê. Contrato de trabalho, pessoal, qual é a grande pegada aqui? Artigo 442 da CLT, não é isso? É o vínculo jurídico que existe entre o empregado e o empregador. Sua característica é que ele é sinalagmático, lembra? Ambas as partes têm direitos e deveres recíprocos. Quais são seus requisitos? É o chamado COPAS. Continuidade, onerosidade, pessoalidade, alteridade e subordinação. E as partes, né? Claro, para criar um contrato, eu preciso de partes. Quais são essas partes? Empregado, artigo 3º, empregador, artigo 2º. A junção dos dois é a criação do contrato. Lembrando que empregado, quais são os seus requisitos? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física. Empregador, tem que lembrar o que? No caso de sucessão, a empresa sucessora sempre será responsável, a responsabilidade é subsidiária, tá certo? Primeiro cobra-se o atual, para que se não pagar, cobre o anterior. Lembrando também os poderes do empregador, direção disciplinar, todo esse conglomerado de coisas deve estar descrito no contrato, para que as partes não possam abusar da outra parte ou pedir situações que não estão descritas no referido contrato. Ainda nesse ponto, claro que nós temos os princípios de trabalho e o princípio mais importante, que é o princípio da proteção. O princípio da proteção nada mais é do que um gênero das espécies, indúbio pro operário e continuidade de relação de emprego. Aí é importante que você veja lá a súmula 212 também, tá bom? Mas veja, indúbio pro operário, ou seja, na dúvida, sempre a favor do empregado. E continuidade da relação de emprego, aquele contrato verbal, aquele contrato que não está escrito, que está em dúvida, mesmo assim, as partes deverão respeitá-lo? Com certeza, tá bom? Sem dúvida nenhuma. Outro ponto importante também, a origem da CLT, não é, meus caros? 1º de maio de 43, Getúlio Vargas, lá no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, uma multidão. O Brasil estava no Estado Novo, ou seja, época ditatorial, plena Segunda Guerra Mundial. Diante desse contexto, meus caros amigos, foi criada a CLT, que nada mais é do que uma consolidação de leis. Por isso que não se chama, Código Trabalhista, como existe Código Penal, Código Civil, é consolidação de lei, ou seja, Vargas também era advogado, você sabe disso, pegou várias leis esparsas que até então lá existiam e juntou numa única lei, que é o que nós conhecemos como a CLT, tá bom? Então é claro, gente, que ela foi criada nesse momento histórico, sofreu várias alterações, a alteração mais significativa foi agora, tá certo? Em 2017, e aí trouxe uma mudança de 11 de novembro, uma mudança avassaladora em vários termos, como nós temos agora o intermitente, o teletrabalho, o autônomo. Todos esses elementos é muito importante que você veja para a nossa prova. Fontes do direito do trabalho, artigo 8º da CLT, Deus do céu, fonte, aí Miguel Reale fala isso com uma maestria tamanha.
Miguel Reale fala que fonte é a origem, de onde surge, é como se fosse uma nascente de um rio, não é? Para que ele chegasse até o oceano, criasse, por exemplo, claro, esses grandes rios salvadores como nós temos no Brasil. Nas palavras de Miguel Reale, a fonte é a origem, é o porquê, é a criação de um determinado ordenamento, uma regra. Lembrando que acordo coletivo e convenção coletiva, conforme o artigo 8º da CLT, não é considerado como fonte do direito, tudo bem? Então lembra disso também. Lembrando também que o contrato de trabalho, a sua natureza é que ela é o quê? Contínua. Então mesmo que eu trabalhe em um lugar, prazo determinado, sei lá, verbal, intermitente, esporádico, não interessa. O contrato de trabalho, ele sempre será o princípio da continuidade, a manutenção da relação de emprego. Não se esqueça disso para poder fundamentar bem as suas questões. Jornada de trabalho, importantíssimo que você leia a partir do artigo 58 da CLT e seguintes. Todas essas regras estão na lei. E você é um operador do direito, doutor, você tem que saber isso, claro. E eu quero frisar aqui a vocês de uma forma muito clara, muito objetiva, que a jornada de trabalho, conforme o artigo 7º da Constituição também, até 8 horas por dia, 44 horas por semana, até 2 horas dessas por dia, aí já vindo um pouquinho para a CLT, nós temos como jornada de trabalho o descanso semanal remunerado, o DSR, se não for respeitado tem que ser pago em dobro, assim como as férias. As horas extras também, se a pessoa trabalhar no feriado, domingo, tem que ser pago o valor de 100% e não apenas 50%. Então é muito importante que você tenha a seguinte observação: o descanso ele é imprescindível para que recupere o empregado, para que ele volte novamente na ativa, para que ele possa necessariamente atender, né, gente, as necessidades que a empresa hoje tanto exige dos funcionários. Bom, outro tema. Empregado afastado. Empregado foi afastado, como é que faz? Enfim, Lei 8.213/91, não é? Bom, nós temos, lembra disso, lembra que nós estamos em aula. Nós temos o auxílio-doença e o acidente de trabalho. Auxílio-doença é quando o empregado pega uma enfermidade que não tem ligação com o trabalho. Ele é afastado, não se recolhe o FGTS do período que ele foi afastado, mas também ele não tem estabilidade. Então, quando ele voltar, ele pode ser mandado embora. Isso é o auxílio-doença. Agora, o acidente de trabalho é outra coisa. Acidente de trabalho é aquele empregado que sofre um acidente físico ou psicológico dentro de uma empresa. Fica afastado por mais de 15 dias. Recebe o FGTS por todo o período de afastamento. E quando volta, tem estabilidade de até 12 meses de sua alta médica. Tá bom? Isso é uma garantia de todos os trabalhadores. E por fim, não menos importante, a súmula 331 fala-se tanto em terceirização, né, pessoal? É quando uma empresa contrata uma outra empresa e essa outra empresa contrata terceirizados. E esse terceirizado vai prestar serviço nessa empresa. Extremamente amplo nos dias de hoje, extremamente comum nos dias de hoje. Não é nenhum susto, né, as empresas hoje dispensarem os seus empregados e contratarem terceirizados. Lembrando que a responsabilidade é subsidiária, aquela história toda. E lembrando que o contrato do temporário hoje mudou, né, gente? O temporário não é o terceirizado. O terceirizado, o contrato é indeterminado. Agora, o temporário são 180 dias, podendo ser prorrogado para mais 90. Tá bom? Pelo menos ficam os temas aqui para que vocês possam rever no caderno, na lei, os artigos que nós frisamos aqui, combinadinho? Obrigado a todos, fique com Deus, até semana.